houve até uma reunião, Diego, né, da cúpula do PSDB com o Datena, da cúpula nacional do PSDB com o Datena, né, apontando pesquisas mostrando que se ele saísse, ele sairia, inclusive, na frente da própria deputada Tabata Amaral, se saísse separadamente, né? Então, e aí o que acontece é que a cúpula do PSDB, né, tudo estaria especialmente interessada em ver o lançamento da candidatura do Datena. O ponto é que, claro, pesquisas internas e tudo isso mais, né? E aí vale lembrar que estava havendo toda uma negociação, né, para que o Datena se filiou ao PSB, inclusive pensando ser vice da Tabata, né? E depois houve toda uma negociação para que ele fosse para o PSDB para virar vice da Tabata e juntar os dois partidos em uma chapa só, né? Mas aí as informações é que as negociações estavam meio paradas, tudo, e aí houve esse convite do PSDB, né? Vamos ver os dobramentos, né? Mas é aquilo que a gente sempre diz, Diego, independentemente dos dobramentos disso, né, de como é que vai ser, se ainda o Tabata e Datena saem juntos, se Datena sai como com uma cabeça de chapa e a Tabata com a outra, ou não. O fato é que o nome do Datena ainda né, ainda não, é um nome muito forte, né, em São Paulo, principalmente na periferia de São Paulo, na classe média, média baixa, baixa, né? Ele tem uns programas mais com maior audiência do rádio e da TV, né? Então, para essas classes, né? Então, é um nome conhecido e pode gerar impacto, né? Resta ver como é que vão ser os desdobramentos disso mais para frente, Diego. Pois é, ô Sakamoto, na tua avaliação, bagunça um pouco, caso ele saia independentemente da Tabata, né? Quer dizer, já tem o Boulos, tem o Ricardo Nunes, tem a Tabata e agora pode aparecer separadamente o Datena, né? Muda alguma coisa, quer dizer, nessas posições? O que você acredita, Muda. né? Tá tudo muito Muda. incerto Então, ainda, né? se vamos colocar hipoteticamente que essa seja a configuração, sabe? Que tenha o Nunes, que tenha o Boulos, que tenha o Datena, que tenha a Tabata, né? Na minha avaliação, o Datena não vai roubar voto do Boulos, né? Se roubar voto, talvez roube pouco voto do Boulos, né? Aquele voto que não é do Boulos, mas é do PT e está emprestado pelo Boulos só pelo Lula, né? Tá como cabo eleitoral. Mas eu acho que ele vai tirar voto principalmente do Nunes, né? E eventualmente da própria Tabata. Mas ele deve tirar voto do Nunes, né? E aí é um complicador, na verdade, porque é o seguinte, uma discussão que se faz, né, nos bastidores da política é o seguinte, o prefeito está com um caixa bilionário, né, ele está gastando, ele está asfaltando até o céu em São Paulo, né, é, tem o bilhete, o passe livre de domingo, né? Tem uma série de outras ações que ele está tomando, muita publicidade que ele está gastando, fez uma frente que ele chama de ampla, com uma série de partidos, né, políticos, né, do centro, centro-direita, né, direita e por aí vai. Agora, tem um ponto que aí os próprios secretários do Nunes comentam, que as pessoas aliadas dele comentam, é o seguinte, que o prefeito Ricardo Nunes, por mais que esteja com tudo isso, esteja costurando tudo isso, ele não é exatamente a pessoa mais carismática do mundo, né? Ele não é uma pessoa você não é uma pessoa de massa para falar, sabe, com esse carisma para se impor publicamente assim. Eu não estou falando que todo político precisa ter, de maneira alguma. Estou só falando que numa eleição em que você tenha, por exemplo, Boulos e Datena, né? E a própria Tabata, que fala muito bem, que se coloca, se põe muito bem, fica difícil a vida para o Nunes, né? Ah, você está querendo dizer que o Nunes ele não sabe falar? Não, não é isso que eu estou falando. Para vocês terem uma ideia, claro, eu não vou comparar Boulos, Datena, tudo com o Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro são pessoas expertas em comunicação nas suas áreas e nos seus públicos, né? Mas o fato é que isso causa impacto, né? E aí o Nunes, né, que tem que é menos, digamos, menos gera, eu acho que as falas do Nunes menos empatia do que as falas do Datena, do que as falas do Boulos, né, do que a da Tabata. Eu acho que ele poderia sair perdendo com isso, né? Aí resta ver o que vai acontecer, Diego, mas com certeza, se o Datena entrar e ficar, isso mexe com o
tabuleiro eleitoral. Mas eu acho que ainda é muito cedo, não por causa de ele ficar ou não, mas cedo para ver se vai ser essa a configuração, né? Se os candidatos serão esses mesmo, até por causa desse diálogo do Datena com a Tabata, que já é antigo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só que ele entrando e se mantendo, né, na competição, ele tira votos do Nunes.